O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Hoje damos sequência à apresentação das lições da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2018, classes de jovens e adultos. Estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Hoje nós veremos a quarta lição com o título O Justo Juízo de Deus sobre os sacerdotes infiéis. O justo juízo de Deus sobre os sacerdotes infiéis. Com leitura bíblica, temos o texto em Malaquias, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 9, onde diz as Escrituras: E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se não o ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Textual, Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 8, onde está escrito: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, como esboço do estudo de hoje, nós teremos a introdução. Depois do primeiro tópico, o Senhor confronta a infidelidade dos sacerdotes. O segundo tópico, o castigo de Deus para os sacerdotes que o desonram. E o terceiro tópico, o zelo de Deus por seu culto não mudou. E por fim, teremos a nossa conclusão. Pois bem, introduzindo já essa lição, lembremos, na lição anterior aprendemos sobre a expectativa de Deus em relação à qualidade da adoração apresentada por seu povo no templo. Hoje examinaremos um pouco mais o livro de Malaquias, a fim de compreendermos o justo juízo de Deus sobre os sacerdotes infiéis, pois a infidelidade dos sacerdotes induziu aos israelitas a oferecerem ao Senhor um culto cuja qualidade era deplorável e também reprovável aos olhos de Deus. O juízo de Deus aplicado aos sacerdotes contemporâneos de Malaquias serve como um alerta em alto e bom som para os ministros do Evangelho de Cristo, os quais foram incumbidos
com a mais alta responsabilidade de serem ministros da nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. Portanto, se o rigor para os sacerdotes da antiga aliança foi severo, imagine o rigor aplicado aos ministros da nova aliança. Na sessão que veremos essa noite do livro do profeta Malaquias, o profeta ele foca em exortar os sacerdotes como os responsáveis pela negligência, pela irreverência por parte de todo o povo no tocante ao culto que eles estavam oferecendo ao Senhor por meio de sacrifícios no templo. É interessante nós notarmos que na antiga aliança nós temos 3 formas de autoridade: a autoridade sacerdotal, a autoridade profética e a autoridade monárquica. A autoridade sacerdotal, exercida pelos sacerdotes no templo, tinha como propósito representar o povo perante Deus. A responsabilidade principal dos sacerdotes era tomar dos sacrifícios do povo e realizar o ritual levítico no templo, no tabernáculo também, inicialmente, e apresentar assim o sacrifício do povo perante Deus, seja como uma forma de sacrifício expiatório ou de sacrifício de ações de graça. Era um ofício exclusivo dos sacerdotes. Já a autoridade profética era exercida pelos profetas. Ela tem uma particularidade, pois o profeta representava Deus perante o povo. Os profetas, movidos pelo Espírito Santo, manifestavam a vontade de Deus e frequentemente o descontentamento de Deus com relação à vida com a qual os israelitas estavam vivendo. Então, enquanto os sacerdotes representavam o povo perante Deus, os profetas representavam Deus perante o povo. E na forma da autoridade monárquica exercida pelos reis, nós temos o governo de Deus dentro da esfera civil, militar, econômica, políticas internacionais, vamos dizer assim, do reino de Israel, na vida dos israelitas, a manifestação assim do poder de Deus, da autoridade de Deus e a vontade de Deus através dos reis. Por isso vemos o Senhor repetidamente dizer que Davi era um homem segundo o seu coração, porque Davi, como rei, representou perfeitamente o Senhor perante o seu povo. Nós vamos nos concentrar essa noite na autoridade sacerdotal. Os sacerdotes com essa responsabilidade de representar o povo perante Deus. E nos dias de Malaquias, vemos que os sacerdotes estavam fracassando, estavam falhando no compromisso, no chamado que eles tinham perante Deus e perante o povo. No primeiro tópico, o Senhor confronta a infidelidade dos sacerdotes, pois a infidelidade deles estava sendo causa da infidelidade do povo. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor do Exército, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O culto profano apresentado pelos israelitas nos dias de Malaquias tinha sua origem na atitude desonrosa dos sacerdotes com relação à glória e à majestade do Senhor. Por essa razão, nessa sessão do livro de Malaquias, o profeta se dirige exclusivamente aos sacerdotes,
com o objetivo de confrontá-los acerca da irreverência com a qual estavam servindo no ministério sacerdotal. Na aliança feita pelo Senhor com Levi e sua descendência, cabia aos sacerdotes as seguintes responsabilidades: oferecer o sacrifício do povo de acordo com a lei de Moisés, guardar o templo e instruir o povo na lei de Deus, e liderá-lo no louvor e culto a Ele. Portanto, a qualidade do culto dedicado ao Senhor estava intimamente ligada à qualidade do serviço prestada pelos sacerdotes. Os sacerdotes dominavam toda a lei ritualística. Eles sabiam muito bem qual sacrifício era adequado para determinada situação, para determinado ofertante, e eles também sabiam muito bem que não era qualquer sacrifício que o Senhor aceitaria, como expressão de culto, como expressão de ações de graça, ou até de pedido de misericórdia. Então, além dos sacerdotes responsáveis por instruir o povo a como ofertar, eles precisavam também fiscalizar a qualidade dos animais que eram trazidos no templo. Como hoje as empresas, tanto de indústria como de serviço, precisam fiscalizar a qualidade dos seus produtos antes de entregarem para os seus clientes, para que não hajam transtornos. Os sacerdotes tinham uma responsabilidade mais nobre, muito mais elevada: fiscalizar a qualidade dos animais que estavam sendo trazidos pelo povo, se estava de acordo ou não com os ditames da lei, com a expectativa de Deus. Mas ao que tudo indica, pelo descontentamento do Senhor revelado pelo profeta Malaquias, isso não estava acontecendo. Os sacerdotes estavam fazendo vista grossa, vamos dizer assim, e aceitando qualquer tipo de animal para ser sacrificado no templo. Quando o Senhor confronta seus sacerdotes infiéis, seu objetivo principal é tratar a causa dos sintomas manifestados na conduta desobediente no culto irreverente dos israelitas. Seria inútil o profeta Malaquias confrontar o povo se os sacerdotes permanecessem na mesma atitude leviana e irreverente em relação ao Senhor. Quando Deus confronta o sacerdote, Ele está preocupado em tratar a causa, tratar a enfermidade em si, não meramente os sintomas de culto irreverente que o povo estava apresentando. Porque se o povo estava apresentando um culto desonesto ao Senhor, inaceitável ao Senhor, a responsabilidade em primeiro lugar é do sacerdote. A prestação de conta em primeiro lugar deve ser exigida do sacerdote, pois não bastava exortar o povo e os sacerdotes continuarem negligentes no ofício deles. Não bastava para Deus confrontar o povo e os sacerdotes ficarem à margem dessa confrontação. Se assim fosse, o problema teria sequência, ao invés de ter uma solução efetiva para o problema com o qual Malaquias tinha que lidar na sua época. Ao confrontar os sacerdotes, faz uma ameaça bastante contundente: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Na antiga aliança, os israelitas deveriam cumprir a lei de Moisés para merecerem as bênçãos prometidas pelo Senhor. No entanto,
notamos ao longo de toda a história de Israel, os israelitas frequentemente vivendo a maldição da lei, por serem naturalmente incompetentes para guardar toda a lei. Maldição nada mais é do que o contrário de prosperidade. Logo, o Senhor está prometendo bloquear todo e qualquer empreendimento israelita que visasse o bem-estar e a prosperidade dos mesmos. Então, além de confrontar os sacerdotes pela falta deles no exercício do ministério sacerdotal, o Senhor, Ele revela o castigo para tal conduta, tanto dos sacerdotes quanto do povo. O culto, que na intenção original, na intenção do povo, era para agradar a Deus e para buscar o favor de Deus, teria um efeito colateral, dada a sua natureza profana, sua natureza inaceitável. Ao invés de render bênção, rendia maldição, porque Deus não estava satisfeito com o culto oferecido pelos israelitas. E Ele promete assim amaldiçoar o seu povo, por estarem desonrando o Senhor, bem como desobedecendo a lei. No próximo parágrafo temos a conversão da bênção dos sacerdotes em maldição implicaria no seguinte fato: todas as vezes que os israelitas trouxessem as suas ofertas no templo para prestar culto ao Senhor, e o sacerdote professasse palavras de bênção sobre os ofertantes, essas palavras de bênção teriam na verdade o efeito contrário, ou seja, maldição, porque o culto era oferecido de forma profana, jamais poderia resultar em bênçãos genuínas. Então, que situação dramática os israelitas contemporâneos de Malaquias estavam vivendo. Eles traziam para o santuário sacrifício. Deus, no lugar de responder com graça, responder com bênção, estava respondendo com maldição. E até a bênção que era impetrada pelos sacerdotes após a execução dos sacrifícios, Deus converteria essa bênção em maldição sobre os israelitas. Isso implicaria num bloqueio da prosperidade dos israelitas. Ou seja, ao invés de eles contarem com a bênção de Deus sobre a obra das suas mãos, eles contariam somente com a maldição. Ao invés de contar com a chuva para a prosperidade do campo, só teriam que esperar uma seca, uma estiagem severa, prejudicando assim toda a economia, todo o trabalho dos israelitas. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, nós temos o texto onde Moisés registra a declaração do Senhor de recompensa, de bênção para os obedientes. Deuteronômio 28:1 diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Segue-se uma lista de uma variedade de bênçãos reservadas para aqueles que obedecem ao Senhor, que guardam os seus mandamentos. Mas a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, inicia-se uma outra lista, a lista que ninguém quer, a lista das maldições, dos castigos. Deuteronômio 28:15 está: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Segue essa lista de mais de 50 versículos descrevendo, as maldições
previstas para os desobedientes. E infelizmente era essa segunda lista que estava em vigor em Israel nos dias de Malaquias, pois os israelitas estavam desobedecendo ao Senhor e o desonrando no tocante às ofertas, ao culto que deveriam de prestar ao Senhor no templo. Pois bem, passando para o segundo tópico, com o título O Castigo de Deus para os Sacerdotes que os desonram, agora veremos o tratamento de Deus sobre esses sacerdotes. Malaquias capítulo de número 2, do versículo 3 ao 9, diz assim: Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, esterco sobre as vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e a lhes dei para que me temesse. E me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus mandamentos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Pois bem, na antiga aliança, o Senhor incumbiu Levi e os seus descendentes a responsabilidade do sacerdócio perpetuamente. Ou seja, nenhum homem de outra tribo israelita poderia exercer o ofício sacerdotal, ninguém, além dos levitas. Uma grandiosa honra foi concedida pelo Senhor à linhagem de Levi. Contudo, eles perderam de vista essa honra que receberam e retribuíram ao Senhor com desonra. Por isso, o Senhor prometeu corromper a semente da linhagem levítica, bem como desonrar os israelitas infiéis, lançando o excremento dos animais em seus rostos. Nada mais justo, o Senhor recompensaria a desonra com desonra. O concerto original de Deus com Levi foi de vida e paz, porém os seus descendentes converteram a bênção em maldição por meio da rebelião. Os sacerdotes foram chamados para serem como anjos do Senhor, ou seja, mensageiros para o povo israelita se firmar na lei. Mas os sacerdotes infiéis acabaram por desviar o povo do caminho e induzi-lo a tropeçar na lei, desta maneira corrompendo o concerto que o Senhor fizera com Levi. Os descendentes de Levi receberam assim privilégio, segundo a graça de Deus. Foram eleitos para ter a responsabilidade de cuidarem do ofício sacerdotal. Tudo que dizia respeito às atividades internas do templo cabia aos levitas a responsabilidade de executar. Mas nos dias de Malaquias, essa honra, esse privilégio dado por Deus aos levitas, estava sendo tratada com um tanto de desprezo, podemos dizer assim. A forma como os levitas estavam desonrando ao Senhor nos dias de Malaquias é uma expressão de ingratidão para com grande privilégio concedido por Deus aos mesmos. Então o Senhor, em resposta à ingratidão e à desonra com a qual eles estavam tratando o Senhor também promete desonrar os sacerdotes. Agora, imaginem comigo, sacerdotes da ordem de Levi, consagrados, ungidos para estarem ali no templo, sendo confrontados abertamente por Malaquias.
por conta da falta deles. Conseguem imaginar a vergonha pública desses homens? Por serem reprovados por Deus através de um profeta. Imaginem comigo se o Senhor levantasse um profeta no nosso meio, com uma mensagem de repreensão ao corpo de obreiros dessa casa. Seria um tanto constrangedor, não é verdade? Sermos publicamente repreendidos por nosso ministério não estar agradando a Deus. Por isso, logo no primeiro versículo do livro do profeta Malaquias, ele já usa aquele termo, né? E veio a mim o peso da palavra do Senhor. Não foi fácil, irmãos, para Malaquias declarar essas verdades nos seus dias. Porque quando nós elogiamos alguém, é fácil colher um sorriso, é fácil colher um tapinha nas costas. Com elogios você faz muitos amigos, mas com exortação, com admoestação, com censura, é difícil, né? É difícil ter a simpatia das pessoas. É mais fácil a gente ser demagogo do que ser franco. É verdade ou não é? É mais fácil nós aplaudirmos a todos por tudo. É mais fácil nós não termos uma posição, uma convicção acerca de assunto nenhum, mas sermos plásticos nas nossas opiniões, maleáveis na nossa visão de mundo, do que termos uma posição, uma convicção, uma doutrina a seguir, a defender e a confrontar quem está fora da sua doutrina. Não é à toa que os israelitas mataram tantos profetas no Antigo Testamento, porque eles detestavam ser confrontados pelos profetas, ainda que no fundo eles sabiam que o profeta estava falando a verdade e que aquela palavra vinha de Deus, mas era melhor calar o profeta do que lidar com a condição do coração, assim pensavam eles. Mas o fato é, irmãos, Deus não deixou passar desapercebido a irreverência dos sacerdotes, a responsabilidade deles por induzir o povo a um culto profano. Então Deus cobra deles e promete castigá-los. Um outro aspecto interessante que nós temos que considerar sobre a promessa de Deus em castigar alguém é que Ele é tão fiel para cumprir as suas promessas positivas de bênçãos, quanto é fiel para cumprir as suas promessas de castigo. No entanto, parece que a gente leva mais a sério as promessas de bênção do que as promessas de castigo e maldição. Há uma receptividade maior da nossa parte quando há uma palavra boa da parte de Deus a nosso respeito. Mas quando a palavra merece o rótulo de peso da palavra do Senhor, a gente já não é tão receptivo assim, a gente já não é tão aberto assim. Mas quando nós entendemos o ofício do profeta, quando nós entendemos o caráter santo e justo de Deus, como filhos amados, lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, nós precisamos de ter uma atitude diferente da dos israelitas e dos sacerdotes. No lugar de questionar ou resistir uma exortação, uma admoestação da parte de Deus, precisamos de graça para sermos humildes, para reconhecermos a nossa falta,
para reconhecermos a nossa desobediência, para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno, antes que Deus fielmente cumpra com a sua promessa de castigo e de maldição. Em Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, há um texto que eu gostaria de ler com vocês, porque é um texto que fala também desse castigo de Deus sobre sacerdotes infiéis. Oséias capítulo 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado o meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Por isso Paulo fala em Romanos 11, para nós considerarmos tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Nós vivemos um tempo onde o que se diz evangelho, que se alguns chamam de evangelho que tem sido pregado, só considera a bondade de Deus, só considera as promessas positivas de bênção, de graça de Deus, mas não considera a severidade de Deus. Então nós precisamos conhecer o amor e a justiça de Deus, pois afinal de contas, no Cristo crucificado na cruz do Calvário, há a manifestação do amor e da justiça de Deus. Justiça, pois os nossos pecados foram castigados no corpo do Cordeiro de Deus. Amor, porque Jesus se propôs, se entregou na cruz por amor de nós. Ele morre a nossa morte para nos dar vida eterna. Ele sofre o vitupério do Calvário para nos apresentar como justos e dignos diante do Todo-Poderoso. Então o que nós temos aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, é a severidade de Deus, é a ira, é a justiça de Deus sobre os transgressores, a qual nós de forma alguma podemos desprezar, se queremos verdadeiramente servir a Deus. Temos que amar a Deus sim, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, mas nós não podemos esquecer de temê-lo. Eu lembro-me de um testemunho de um pastor norte-americano, o qual foi preso por fraudar os caixas da igreja. E como a Receita Federal norte-americana é muito rigorosa na sua fiscalização e na punição dos infratores, o pastor corrupto foi preso. E um de seus amigos, pastor, também foi visitá-lo no presídio. E o pastor visitante estava intrigado com o que levou aquele pastor preso a cometer tal atrocidade. E logo quando eles começaram ali na cela a travar uma conversa, o pastor visitante perguntou para o pastor presidiário: irmão, você não amava o Senhor? Por que você fez o que fez e agora está aqui encarcerado? Ao que o pastor presidiário respondeu: irmão, eu amava o Senhor, continuo amando o Senhor mesmo estando preso,
Mas o problema é que eu não o temia. Eu não tinha o devido temor a Deus. Tenho para comigo que esse pastor que foi preso, ele aprendeu a considerar somente a bondade de Deus, mas não a severidade. Então, por fim, o juízo de Deus veio sobre a sua vida, como é dito aqui pelo profeta Euséias, como é dito também pelo profeta Malaquias, com relação aos sacerdotes infiéis. A desonra expressada pelos sacerdotes com relação ao Senhor teria também como repercussão a perca da boa reputação dos mesmos perante o povo, pois os sacerdotes passariam a ser tratados pelo povo como homens desprezíveis e indignos, porquanto foram os principais responsáveis pela indignação do Senhor com o seu povo. Voltemos àquele quadro imaginatório que eu citei agora há pouco. O profeta admoestando os sacerdotes por suas faltas, o povo ouvindo e vendo tudo aquilo, entendendo o descontentamento de Deus e a responsabilidade dos sacerdotes com esse descontentamento. Como que o povo dali em diante passaria a tratar os sacerdotes? A honra convertida em vergonha. A honra de ser sacerdote, servo do Deus Altíssimo. Tem uma expressão que eu gosto muito: homem de Deus, sendo lançado tudo na lama. Todos esses rótulos sendo lançados na lama. Por quê? Porque eles foram infiéis em cumprir com a responsabilidade que lhes foi delegada. Então é muito sério, irmãos. É muito sério. Por isso que o Senhor falou através do profeta Malaquias que a glória dele ele não dá a ninguém. O Senhor tem um zelo santo pela glória do nome dele. O Senhor tem um zelo santo pela glória da sua palavra. Por isso ele vela para a cumprir em todos os seus ditames. Muito bem. Passando para o terceiro tópico, o zelo de Deus por seu culto não mudou. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim o texto sagrado: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Não podemos nos enganar pensando que o Senhor na nova aliança afrouxou seu zelo para com o seu culto e agora aceita qualquer forma de culto que acharmos adequado oferecer-lhe. Infelizmente muitos cristãos enxergam na nova aliança uma espécie de liberdade que na verdade não existe. Alguns teólogos chamam de graça barata, outros chamam de hipergraça, a deturpação da graça de Deus na nova aliança, entendendo que por não estarmos mais debaixo da lei, estamos isentos da lei. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Em Mateus 5, Jesus deixa claro que ele não veio abrogar a lei, ele não veio cancelar a lei, ele veio para cumprir. E ele a cumpriu no seu ministério terreno, ele a cumpriu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, e ele cumpre a lei de Deus através de nós, pelo seu Espírito em nós. Nós somos habilitados por Cristo
a guardarmos a lei pelo Espírito da graça. Então nós estamos livres de tentar nos justificar pela lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo na nova e eterna aliança. E como justos de Deus, somos aptos a praticar as boas obras. Então nós precisamos entender claro o conceito de justificação pela fé, para nós não vivermos uma falsa graça, ou uma graça barata que supostamente daria liberdade e margem para o pecado. Na nova aliança, o pecado não tem domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Logo, nosso culto apresentado ao Senhor deve ser impecável, com o mais alto grau de excelência. Aleluia! Aqui está a grande distinção entre lei e graça. Agora, pelo Espírito de Deus habitando em nós, meus amados, fomos feitos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, na nova e eterna aliança, a expectativa de Deus com relação ao culto que oferecemos é mais elevada. Na antiga aliança, o Senhor deu a Israel a lei. Na nova aliança, Deus deu ao seu povo, aos seus eleitos, o seu filho unigênito, para que por ele nós vivamos. Aleluia! Então percebam como que a expectativa de Deus com relação a nós na nova aliança pode ser maior, porque Ele já deu algo maior para nós. O que Ele concedeu para nós, irmãos, é muito mais tremendo e espetacular do que Ele concedeu aos israelitas por meio de Moisés. O evento da cruz do Calvário foi muito mais tremendo do que o evento do Monte Horebe, com seus raios, com seus sonidos de buzina, com todo aquele estrondo da manifestação de Deus. A cruz do Calvário manifestou a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Quando Deus se manifesta no Monte Horebe, o povo corre. O povo tenta se refugiar com medo de ser fulminado pela glória de Deus. Mas Jesus diz lá em João 3 que quando o Filho do Homem fosse levantado da terra, como Moisés levantou a serpente na haste no deserto, muitos seriam atraídos a ele. Aleluia! E por que nós estamos aqui essa noite? Porque somos o que somos e fazemos o que fazemos agora, debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque foi-nos abertos os olhos para o Cordeiro de Deus, levantado no maldito madeiro. E nós não fugimos de Cristo, não. Nós corremos à direção dele, para nos refugiarmos nele. Aleluia! Para termos a nossa justiça pela fé nele, para termos nele a fonte inesgotável da vida eterna. Aleluia! Por isso o amamos e até mesmo nos dispomos a morrer
pela sua causa. Enquanto na antiga aliança os sacerdotes do Senhor eram impelidos ao culto pela força da lei, com suas demandas e ameaças, na nova aliança os adoradores do Senhor são impelidos pela revelação do sacrifício vicário de Cristo na cruz e pela gratidão. Ou seja, o culto antigamente era motivado por um senso de obrigação, agora por um senso de paixão e de gratidão. Na antiga aliança, o israelita, ele pecava, ele trazia a sua oferta por expiação com medo do castigo de Deus, com medo de que as suas colheitas minguassem, que o gado morresse, que exércitos inimigos invadissem as fronteiras israelitas. Então eles viviam debaixo da lei, eles viviam com medo do castigo. Eles traziam as ofertas de gratidão com medo do Senhor não abençoar a colheita do ano que vem, com medo do Senhor não abençoar o parto do gado do ano que vem. Então eles sempre estavam com medo de perder aquilo que de alguma forma Deus havia proporcionado para eles. Na nova e eterna aliança no sangue de Jesus, a qual fazemos parte, visto que estamos debaixo da graça, nós oferecemos o nosso culto a Deus, não com medo daquilo que podemos perder, não tentando guardar o que nós consideramos como caro e precioso, não. Nós oferecemos nosso culto de louvor e adoração a Deus por aquilo que foi consumado na cruz. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Percebe que há uma motivação diferente do culto da antiga aliança e o culto da nova aliança. Na nova aliança nós não temos nem a nossa vida por preciosa. Quanto mais os nossos bens. Então o nosso culto não é motivado por aquilo que Deus pode nos dar, mas por aquilo que Deus é santo, justo, verdadeiro. Deus é amor, e por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é ganho. Ou seja, o bem mais precioso Paulo já tinha, Cristo. A sua união com Cristo era mais valiosa do que o prolongamento de seus dias sobre a face da terra, pois Paulo era muito consciente da brevidade da vida terrena e da eternidade que o aguardava após o arrebatamento da igreja. Aleluia. Era isso que movia o santo apóstolo, em sua fidelidade, em sua lealdade para com Deus. Enquanto na antiga aliança, se uma colheita ia mal, se houvesse uma peste no gado, se aumentasse o número das mulheres estéreis, se não chovesse, o povo já murmurava e já procurava outros deuses para adorar, porque afinal de contas Deus não estava abençoando-os. Na nova aliança nós temos os discípulos morrendo por causa de Cristo, não tendo a sua própria vida como preciosa, se dispondo a derramar o próprio sangue, mas não negar a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, vocês conseguem perceber o contraste que estamos fazendo aqui? Do culto da antiga aliança e o culto da nova aliança. Aí me diz, o rigor de Deus para conosco hoje, igreja do Senhor, não tem que ser maior do que foi com os israelitas na antiga aliança?
Em Romanos 6, do versículo 16 ao 23 está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Que obra maravilhosa do nosso Salvador para conosco. Nos libertou do pecado para nos fazer servos da justiça, para apresentarmos os nossos corpos para uma boa obra. Como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos feitura sua, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Na antiga aliança, os sacerdotes eram responsáveis por orientar os israelitas a oferecer um culto ao Senhor, segundo os preceitos da lei. Já os ministros do Evangelho são responsáveis por orientarem os cristãos a oferecerem ao Senhor um culto pelo poder do Espírito Santo e pela graça do Evangelho. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança lidaram com uma forma de culto que nada mais é do que figura do que seria consumado através de Cristo, agora os ministros do Evangelho precisam lidar com uma nova realidade de culto que já foi consumada segundo a graça divina. O livro de Hebreus trata muito bem com essa temática da simbologia, das figuras do Antigo Testamento e como tudo foi consumado em Cristo na nova aliança. Então perceba, irmãos, que a responsabilidade nossa por um culto excelente é muito maior, porque nos foi dada a revelação do Cristo de Deus, o Messias prometido. Ou seja, as figuras foram consumadas em Cristo e agora nós temos entendimento disso, pelas escrituras dos apóstolos, pelo testemunho do Espírito Santo que nos foi dado mediante a fé. Então nós precisamos olhar com maior seriedade e responsabilidade para com a forma que nós cultuamos a Deus a cada oportunidade em que nos reunimos. Não somente no culto público, mas também no nosso devocional, no nosso lugar secreto, lá fechar o nosso quarto diante de Deus. Nós temos a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, amados. E isso é em extremo valioso para nós. Por isso nós não podemos oferecer a Deus um culto da boca para fora, um culto destituído de entendimento, de sentimento, de gratidão, não, de forma alguma. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, é praticamente a suma do culto na nova aliança. Paulo diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança era apresentado os corpos dos animais para serem ali imolados, sacrificados, terem o seu sangue derramado. Agora na nova e eterna aliança, é o nosso corpo que é apresentado em culto a Deus. Não quero dizer com isso que o nosso sangue precisa ser derramado, porque o sangue de Jesus Cristo já foi vertido por nós na cruz do Calvário. Mas o nosso corpo, pela nossa obediência, pela nossa atitude, não somente pelo nosso cântico, expressamos a Deus a gratidão, a honra devida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo grande amor que Deus tem para conosco. Então, quando expressamos o nosso culto, o nosso louvor a Deus, seja por meio de ações de graça, ou seja por meio de cânticos de louvor, o que proferimos com os nossos lábios tem que estar intimamente ligado com o nosso coração e com a nossa mente, como um culto racional. Acredito que os amados tenham experiência semelhante à minha, de todas as vezes que vou me prostrar para ter um momento a sós de oração com Deus, os primeiros 10, 15 minutos é uma verdadeira batalha. É verdade ou não é? Preocupações, afazeres, problemas ainda não resolvidos, uma série de coisas é trazida como uma enxurrada à nossa mente. Parece que o trono de Deus é ocultado pela nuvem da ansiedade. Mas como o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, pelo que o Senhor nos ungiu, o Espírito Santo vai nos dando palavra, vai iluminando a nossa mente, faz-nos lembrar da bondade do Senhor. Textos bíblicos começam a saltar em nossa mente, então a gente começa a fluir numa adoração, devoção sincera, fervorosa, o coração queima, a presença de Deus torna-se notoriamente manifesta, as nossas petições são apresentadas em seguida com confiança a Deus, aleluia. Enfim, todo aquele empecilho do início da devoção é dissipado. É como se o vento do Espírito soprasse a nuvem da ansiedade para longe, para o sol da justiça raiar sobre as nossas almas e trazer luz, trazer esclarecimento e um profundo gozo ao nosso coração. Eu lamento por alguns irmãos e irmãs não entenderem isso e deixarem-se vencer pelos 15, 10 primeiros minutos de oração e não avançarem numa intimidade mais profunda e recompensadora com Deus. Não preciso de muitos argumentos para convencê-los que a nossa geração ora pouco, e ora pouco, não vou dizer que seja culpa da incredulidade, acredito que seja mais culpa da própria ignorância no que diz respeito ao que a própria palavra de Deus fala sobre como orar, como oferecer a Deus um culto racional, de um sacrifício vivo, agradável e santo. A nossa geração precisa aprender a orar. A nossa geração precisa aprender a usufruir de tudo o que Jesus pagou um alto preço para conquistar na cruz do Calvário. Uma herança preciosíssima, a qual não podemos
torná-la vã por meio das nossas atitudes. Um culto de um sacrifício vivo, porque Deus é Deus dos vivos. Santo, porque Deus é santo e Ele também nos santificou em Cristo. E agradável o culto que Deus recebe, o culto que Deus responde com fogo, com presença, com milagres, com providência. Aleluia. É o culto que eu e você podemos servir a Deus. Com isso entendemos a severidade e a instantaneidade com que a oferta profana trazida por Ananias e Safira foi tratada pelo Senhor. Portanto, nossa geração não pode, em hipótese alguma, ser leviana ou reverente na adoração. O Senhor não terá por inocente o culpado. Lamentavelmente, muitos ministros do Evangelho estão incentivando formas de culto onde o objetivo é agradar os adoradores e não ao Senhor. Uma espécie de culto show tem dominado a liturgia de muitas congregações cujos líderes estão mais preocupados em atrair público do que verdadeiramente exaltar ao Senhor. Vocês se lembram do caso de Ananias e Safira, escrito lá em Atos capítulo 5? Eles vieram trazer uma oferta mentirosa, pois venderam a propriedade por um determinado valor e apresentaram como oferta um valor inferior, dizendo que era o valor total pelo qual haviam vendido a propriedade. É interessante que a exortação de Pedro é pesada, irmãos. Ele diz assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Percebem o peso disso, irmãos? Ananias trouxe uma oferta mentirosa do templo, porque ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Provavelmente a motivação de Ananias ali não era gratidão nem paixão por Cristo, mas ostentação de boas obras. Provavelmente ele queria ali ostentar a sua capacidade de dar uma grande oferta. Então, como ele não estava realmente movido por amor e por alegria, mas sim por orgulho, ele reteve parte do preço. Reteve parte do preço. Paulo, por 2 vezes em seus escritos, chama a avareza, que é o amor ao dinheiro, de idolatria. É interessante que Jesus nos evangelhos, ele não trata de culto à imagem de escultura, mas ele trata do amor ao dinheiro. Em Mateus 6, a avareza, a idolatria, amar ao dinheiro mais do que a Deus e as pessoas. E qual que foi o resultado da oferta mentirosa de Ananias e Safira? Ananias foi fulminado por Deus. 3 horas depois, sua mulher Safira entrou ali onde eles estavam reunidos, recebeu a palavra ali do apóstolo Pedro e também caiu durinha no chão, fulminada por Deus. Olha só, gente, o rigor com que Deus tratou os filhos de Arão lá na antiga aliança, os quais eram sacerdotes, e os fulminou por apresentar a Deus fogo estranho. Deus tratou um casal novo convertido por trazer uma oferta mentirosa diante de Deus. Então nós precisamos de observar esses testemunhos, irmãos, com temor e tremor, e fazer uma avaliação de nós mesmos e considerar com qual qualidade nós estamos adorando a Deus.
Mais cedo ou mais tarde, o justo juízo de Deus se manifestará a fim de lidar com o culto profano de muitas igrejas nos nossos dias. E este juízo terá seu início com os ministros do Evangelho, os quais receberam do Senhor a missão de guiar as ovelhas de Cristo na verdade. Então, é fácil para nós observarmos a forma de culto de algumas denominações, que, como eu já li aqui, parece mais um show do que um culto, e reprovar tais cultos. Mas será que o nosso culto, irmãos, eu estou falando nós, Assembleia de Deus, Ministério Guaratinguetá, estou falando eu, estou falando você, será que o nosso culto, esse culto formal, bonitinho, né, que nós oferecemos a Deus, essa liturgia bonitinha que nós oferecemos a Deus, será que Deus realmente está se agradando? O seu culto é realmente racional, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Enquanto você canta hinos de louvor ao Senhor, o hino só está nos seus lábios ou está no seu coração também? Está no seu entendimento também? Porque é muito fácil nós entrarmos atribulados no culto e ficarmos o tempo todo entoando cântico sem conexão com o nosso coração. É muito fácil. Já aconteceu com você de estar cantando o hino da harpa e se perder em qual estrofe que estava? Porque você não estava concentrado no que você estava cantando. Já aconteceu com você durante o culto, o responsável por puxar os hinos, vamos colocar assim, menciona o número do hino e você nem se dá conta do número do hino que ele fez menção que ia puxar? Sabe o que é isso? É evidência de que o seu coração não está no culto, de que a sua mente não está conectada para adorar. Então nós precisamos fazer um balanço, irmãos. Como está sendo o nosso culto a Deus? Como está sendo o nosso devocional no lugar secreto com Deus? Deus realmente está se agradando? A gente facilmente cria muita expectativa em relação a Deus. Afinal de contas, a nossa vida é marcada de tantas necessidades. Mas a expectativa de Deus com relação a nós, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Eu tenho para comigo que o melhor bom dia que podemos dar para o nosso Criador é dizer para Ele: Senhor, o que Tu queres que eu te faça nesse dia? Com certeza você tem uma lista aí considerável de petições para Deus, e você deve de ter e continuar pedindo para Deus. Ele prometeu responder, se orarmos pela fé, em nome de Jesus. Mas o que Deus tem pedido de você? Será que você atende com a mesma prontidão que você gostaria que Deus te atendesse? Fica aí a reflexão. Conclusão: a indignação do Senhor com os sacerdotes era legítima devido à forma irreverente com que eles estavam exercendo o sacerdócio diante do Senhor e do povo. O Senhor tem um zelo tremendo pela glória do seu santo nome, portanto Ele jamais será tolerante com qualquer prática irreverente ou profana do seu povo. Sendo assim, precisamos ser absolutamente reverentes e zelosos quando oferecemos ao nosso soberano Senhor o nosso culto racional. Amém, igreja? Este é o nosso estudo de hoje.
Lembrando nosso texto áureo, porque dos lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós os desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Está aí, essa é a nossa quarta lição, com o título o justo juízo de Deus sobre os sacerdotes infiéis. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.